sou Rodrigo, do quinto período de Engenharia Agronômica da UCP. Eu venho falar sobre a propagação vegetativa em plantas. Bom, por propagação vegetativa, a gente compreende o crescimento e desenvolvimento de uma planta por meio de reprodução assexuada. Bom, ela envolve o desenvolvimento e a reprodução através de estrutura vegetativa. Como se dá isso? Vamos pensar assim, que a gente quer fazer um clone, porque propagação vegetativa baseia-se em clonar uma determinada planta. Então a gente pega uma estrutura dessa planta, seja ela a haste, uma folha, uma ponta de caule ou uma raiz, e a gente clona o seu material genético, formando um novo indivíduo. Então, a gente tem como reprodução, como propagação vegetativa, a utilização de uma parte da planta para formar novos indivíduos. Bom, e essas plantas, elas são resultantes da propagação vegetativa, elas são produzidas assexuadamente, através de uma única planta. Essa planta, ela pode ser chamada como planta-mãe, sendo que os próximos ou os outros indivíduos que estejam formados a partir desse material genético ou dessa parte dessa planta-mãe é um clone genético da mesma. E hoje a gente tem basicamente duas formas de propagação vegetativa, que é a propagação vegetativa natural e a artificial. Bom, eu vou tentar explanar um pouquinho sobre cada uma delas. A propagação natural, ela envolve o desenvolvimento de uma planta a partir de uma única parte de uma planta adulta já formada. Então a gente pega uma planta e pega uma parte dela. Pode ser um caule, uma folha, um meristema, um nódulo ou uma raiz, e a gente faz um clone exato, similar a essa planta mãe. Isso pode acontecer naturalmente também, sem intervenção humana no caso. Vamos pensar assim, a gente tem uma determinada planta que está num local, que está num bosque ou está num campo aberto, e um galho dessa planta cai ou se quebra, cai no chão e acaba germinando, ou ela acaba nascendo, digamos assim, pegando a muda. Ela acaba sendo um clone exato dessa planta mãe. E como a gente acaba tendo alguns métodos de manejo para a gente fazer essa forma natural, que são eles os estolões, os bulbos, os tubérculos e as plântulas. Vamos pensar assim, gente. Acho que todo mundo sabe algumas plantas que tem o estolhão, o bulbo e os tubérculos. Vamos falar um pouquinho sobre os tubérculos especificamente. Vamos pensar assim, a gente tem uma planta de batata, que é um tubérculo. Se a gente pegar esse mesmo tubérculo e plantá-lo, a gente vai ter um indivíduo clone da planta mãe. A gente vai ter um indivíduo similar a essa planta. E vamos agora falar um pouco da propagação vegetativa artificial. Ela é um tipo de reprodução vegetal que acaba sendo realizada através de meio artificial, que envolve a intervenção humana. Então, essa sim, ela acaba sendo feita com a interferência humana. E o tipo mais comum dessa propagação vegetativa é a estarquia, o enxerto e a cultura de tecido. Vamos pensar assim, a gente tem um dito chamado popularmente como cavalo, que ele servirá como um indivíduo, ele será um receptor de uma planta. Aí a gente pega esse tecido e acaba enxertando ou fazendo a estarquia lá. Então a gente também é o mesmo método, só que esse método, mesma lógica, então vamos pensar assim, é uma lógica de a gente pegar um indivíduo e fazer um clone dele. Só que aqui, nesse método artificial, a gente tem a intervenção humana, que tem o exercício de um ser humano interferindo, não ocorrendo uma situação normal, mas é a mesma. Digamos que o objetivo principal e o resultado acaba sendo o mesmo. Bom, e como tudo nessa vida tem suas vantagens e desvantagens, a gente também tem desvantagens aqui.
E como uma das desvantagens, a gente pode apontar que a propagação vegetativa, ela por ser um clone, esse clone da planta-mãe, ela acaba levando especificamente todas as características da planta anterior, da planta-mãe no caso. Então, se essa planta ela tiver uma suscetibilidade a alguma determinada doença ou a determinado patógeno, esses clones eles vão acabar carregando isso. Então, seria como uma doença hereditária, que toda doença, tudo, se a gente tiver nessa planta-mãe uma deficiência ou uma desvantagem climática, que ela não consegue se adaptar a um determinado clima, todos os seus clones